Vamos ser diretos, a situação no caso Felipe Martins acaba de escalar a um nível internacional. Após a Agência de Imigração Americana, a CBP, emitir uma nota oficial apontando a falsidade do documento de viagem, a investigação, ao que tudo indica, agora conta com a participação do FBI, e a reação do ministro Alexandre de Moraes a essa nova fase parece ser tão reveladora quanto a própria fraude. Em vez de investigar a origem do documento falso, ele teria mandado a Polícia Federal investigar os advogados e jornalistas que denunciaram o erro. A gente precisa ir direto ao que interessa. Porque o que está acontecendo no caso do ex-assessor Felipe Martins é, para mim, um dos maiores escândalos da história recente do nosso judiciário. E agora ele deixou de ser um escândalo brasileiro e se tornou um problema internacional. Para a gente entender a gravidade do momento, a gente precisa lembrar do básico dessa história. O Felipe Martins foi mantido preso por meses, sob a acusação de que ele teria fugido para os Estados Unidos com a comitiva presidencial no final de 2022. E qual era a prova dessa viagem? Um suposto registro de entrada no sistema da imigração americana. Desde o primeiro dia, a defesa do Felipe Martins, liderada pelo advogado Jeffrey Schichini, vem gritando aos quatro ventos que essa prova era falsa. Eles apresentaram uma montanha de evidências que mostravam que era impossível o Felipe ter estado nos Estados Unidos naquela data. Apresentaram passagens aéreas que provavam que ele viajou de Brasília para Curitiba no dia 31 de dezembro. Apresentaram dados de geolocalização do celular dele. Apresentaram extratos de corridas de Uber. Apresentaram tudo o que era possível para provar que ele estava no Brasil. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez com todas essas provas? Pelo que a gente viu, ele simplesmente as ignorou. Por meses, ele manteve o Felipe Martins na cadeia, com base naquele único e solitário registro de viagem, tratando todas as outras provas da defesa como irrelevantes. A narrativa estava montada e parecia que nada poderia mudar. Mas eles cometeram um erro de cálculo. Eles não contavam que o governo americano fosse entrar na história. A defesa do Felipe Martins, vendo que não conseguia ser ouvida aqui no Brasil, fez o caminho certo, foi direto na fonte. E a fonte, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP, emitiu uma nota oficial, que foi uma verdadeira bomba. A nota dizia, com todas as letras, que o registro de entrada do Felipe Martins em solo americano era incorreto. E mais, que a inclusão desse registro incorreto nos sistemas oficiais estava sob investigação. Eu quero que você entenda a dimensão do que isso significa. A própria autoridade que emitiu o documento veio a público e disse: esse documento não vale, tem algo de errado com ele. A prova-mãe que sustentava a prisão do Felipe Martins, a viga central de toda a acusação, simplesmente virou pó. E a partir desse momento, o caso deixou de ser uma disputa entre a defesa e a acusação no Brasil. Ele se tornou um problema para os Estados Unidos. Porque agora, o que precisa ser investigado não é mais se o Felipe viajou ou não. O que precisa ser investigado é quem fraudou um documento oficial americano. Quem inseriu essa informação falsa no sistema? Foi um erro? Foi uma ação deliberada? E quem é a agência responsável por investigar crimes federais nos Estados Unidos, especialmente aqueles que envolvem a integridade de seus próprios sistemas de governo? O FBI. A entrada do FBI no caso, que antes era uma especulação, agora se torna, ao que tudo indica, uma consequência lógica e inevitável. Eles precisam descobrir como a sua própria base de dados foi comprometida. A investigação agora não é mais sobre o Felipe Martins, é sobre a fraude. E é aqui que a história fica ainda mais reveladora. Diante desse cenário, diante de uma crise internacional, com a principal agência de investigação do mundo batendo na porta, qual seria a atitude de um juiz isento, de um ministro preocupado em descobrir a verdade? A atitude correta seria a de focar todas as energias em descobrir a origem da fraude. Seria a de trabalhar em cooperação com as autoridades americanas para identificar os responsáveis por essa manipulação. Mas o que o ministro Alexandre de Moraes teria feito, segundo as notícias, o exato oposto. Ele teria, supostamente, dado um prazo de 5 dias para a Polícia Federal se reexplicar. E o mais grave de tudo, a Polícia Federal teria sugerido e o ministro acatado a abertura de um novo procedimento para investigar quem? Os responsáveis pela fraude? Não. Para investigar os advogados de defesa, os jornalistas e os influenciadores que atuaram para propagar notícias falsas e desacreditar as provas da Polícia Federal. Pensem comigo no absurdo do que isso representa. É como se você fosse assaltado e, ao denunciar o assalto, a polícia resolvesse te investigar por ter desacreditado a segurança pública. É a inversão completa de qualquer lógica de justiça. Em vez de investigar o crime, eles querem investigar quem denunciou o crime. É a confissão, para mim, do desespero. É a atitude de quem foi pego no pulo e agora tenta, de forma autoritária, silenciar as testemunhas. Essa atitude do ministro de supostamente mirar nos advogados é um ataque direto ao direito de defesa, um dos pilares de qualquer democracia. O papel de um advogado é exatamente esse: questionar as provas, apontar as falhas, lutar pelo seu cliente. Criminalizar a advocacia, como parece que eles estão tentando fazer, é o primeiro passo para a instalação de um regime de exceção onde a voz da acusação é a única que pode ser ouvida. O jornalista Marcos Tosi, da Gazeta do Povo, usou uma metáfora que eu achei perfeita. Ele disse que o escândalo da fraude, no caso Felipe Martins, se tornou uma tatuagem na pele do ministro Moraes. Uma tatuagem que não sai nem com raio laser. Ele pode até tentar
apagar, pode tentar jogar a culpa nos outros, pode tentar perseguir quem aponta para ela. Mas a marca está lá, visível para todo mundo, embaraçosa, comprometedora. E a simulação de surpresa do ministro, ao pedir explicações para a Polícia Federal depois da nota do governo americano, realmente não convence. Porque a explicação que inocenta o Felipe Martins, as provas de que ele estava no Brasil, já estavam no colo dele há muito tempo. A defesa já tinha apresentado tudo isso exaustivamente. E mesmo assim, ele teria mantido o rapaz na cadeia por meses. Ele só parece ter tido esse momento súbito de clareza mental quando a pressão externa, quando a entrada do FBI no jogo se tornou insustentável. Para mim, o que a gente está vendo não é um juiz que não viu nada. É alguém que, acuado, agora tenta encontrar um bode expiatório. E quem são os bodes expiatórios mais fáceis? Os advogados, os jornalistas? A extrema-direita. É a mesma tática de sempre, a de transferir a culpa, de criar uma cortina de fumaça para esconder os próprios erros. Mas eu acho que dessa vez não vai funcionar. A entrada do FBI muda completamente o peso do jogo. Porque agora a investigação não está mais sob o controle do ministro Moraes. Existem agentes americanos em solo americano investigando um crime que aconteceu dentro dos sistemas americanos. E eles, a gente sabe, não costumam brincar em serviço. Eles vão querer descobrir quem foi o responsável por essa fraude que causou uma crise internacional e que manchou a reputação de suas próprias agências de segurança. O que a gente está vendo em tempo real é o desmonte de uma farsa. Uma farsa que, supostamente, manteve um homem inocente na cadeia por mais de 6 meses e que agora, ao ser exposta, pode levar junto a credibilidade de todos os que participaram dela. A casa, como eu disse no começo, caiu. E os escombros, para o desespero de alguns, estão sendo investigados pela polícia mais temida do mundo. A gente só pode torcer para que, dessa vez, a verdade, toda a verdade, finalmente apareça. Essa história toda é um verdadeiro escândalo, e a entrada do FBI, no caso, pode mudar tudo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a reação do ministro Moraes, de querer investigar os denunciantes, é uma confissão de desespero? Você acredita que a investigação do FBI vai, de fato, descobrir quem são os verdadeiros culpados por essa fraude? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está acontecendo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a justiça, de um jeito ou de outro, está a caminho. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada passo dessa investigação. Um grande abraço.